de colocar para gravar e depois a gente disponibiliza lá no nosso site. Então vamos falar um pouquinho sobre as nossas espumas anti-chamas, né. Então a gente tem tanto a Pro30 anti-chamas, quanto que é a válvula manual, quanto a espuma B1. Mas antes, né, a gente falar todo esse processo, vamos dar aquela introdução sobre, né, a Selena. O que que é a Selena? Né, a Titan é uma das empresas do grupo Selena, que também são compostas pela Matisol, pelo Coar, pela Quiloça. Então a Selena é o nosso grupo, é uma empresa polonesa. Ela foi fundada em 1902, né, tem cerca de 1.800 funcionários, vende para mais de 90 países no mundo, 30 empresas em 19 países, então aqui no Brasil a gente também tem, né, a Selena, a Titan, 17 fábricas na Europa, Ásia e América do Sul. Então, no Brasil também temos uma fábrica que fica na região metropolitana de Curitiba e top 4 fabricantes de espuma de poliuretano no mundo. Então, quando a gente fala de espuma, nós conhecemos espuma, nós sabemos do que estamos falando, né? Então, nós temos esse know-how. Então, por isso, a Titan, quando fala de espuma, é algo que realmente se conhece. Vamos falar aqui um pouquinho, né? Qual que é a maior, né, a causa que diretamente produz mais mortes durante o incêndio? Né, então eu fiz ali, coloquei esse gráfico ali para a gente entender, né, 62% das mortes no incêndio são por asfixia por inalação de fumaça, né. Então, é uma grande porcentagem, né, 26% por queimaduras, 11% por lesões traumáticas, né, enfermidades ali, 1% por enfermidades críticas e outras causas que a gente ali não tem, né, a porcentagem. Mas 62%, gente, das mortes durante o incêndio por a inalação de fumaça é muita coisa, né. Então a gente vê o quanto é importante a gente ter, né, uma proteção passiva, em determinadas aplicações, para que a gente evite, que a gente dê um tempo de saída, enfim, que a gente dê tempo para as pessoas poderem salvar as suas vidas. Então por isso que esse assunto das espumas, anti-chamas, ele é tão sensível e tão importante também, né. Principalmente nós que já tivemos aí algumas ocasiões aí em que, né, por exemplo, da Boate Kiss, que houve tantas mortes, uma situação tão trágica, os meninos do Flamengo, né, então são situações trágicas que poderiam ser evitadas com algumas, soluções, né, que poderiam dar tempo para essas pessoas. Então quando a gente fala de consumo expansivo, a gente está querendo dar tempo para as pessoas, e considerando esses 62%, que é um número muito alto, a gente poderia aí, ter, salvar vidas, né, com esse tempo. Então, ainda falando aqui, né, como né, na questão da proteção passiva, né, o que que é a compartimentação, né, que às vezes a gente escuta quando vai falar sobre proteção passiva, e não só na questão das espumas, outros métodos, né, uma peça é uma fácil de outra, os adjacentes. Então, assim que reduz o tamanho da área de risco. Então, contém o fogo e a fumaça, minimiza ou reduz os riscos de perdas humanas e materiais, protege as rotas de fuga, isso é muito importante, porque a gente pensa, quando fala da espuma expansiva, da espuma anti-chamas, né, nas porta corta-fogo, então ela protege as rotas de fuga e ela auxilia, né, às vezes, na tentativa do combate ao fogo. Então, essa proteção passiva, ela é muito importante, né, ela salva vidas. Então, por isso, a gente precisa sempre ter um produto que ele realmente garanta essa estanquidade, garanta essa proteção passiva, né? Para que não haja problema nem comprometimento de vidas humanas, que a gente consiga dar esse tempo para que as pessoas possam se salvar. Então, aqui a gente vai começar, né, ali, né, os selos corta-fogo, né? A gente tem que entender, né, quais são os critérios de estanquidade, isolamento e integridade. Então, a estanquidade, isolamento e integridade são os selos que tem que ter, que tem que existir em qualquer produto que seja de proteção passiva, né? Então, não pode haver trincas ou fissuras, porque se houver trincas ou fissuras, seja pela espuma, seja mesmo por selantes que são utilizados na proteção passiva, ele vai ter essa passagem de fumaça, né? Então, não pode haver
trincas ou fissuras. Se trincar, perde-se a estanqueidade. Se cair, perde-se a integridade. Então, a gente sempre diz que deve ser autoportante. O que, que seria o autoportante? Que ele pode se suportar. Então, os produtos para proteção passiva, eles têm que ser autoportantes, eles têm que se suportar, eles não podem trincar e não podem cair, né? Porque se trincar, ele vai perder essa estanquidade, e se cair, ele vai perder essa integridade. Então, eles têm que ser autoportantes. Então, aqui, né, a gente está ali, né, com a B1, que é a nossa espuma para pistola, e a Pro 30 anti-chamas, que é a nossa espuma já conhecida, velha conhecida do pessoal, que foi a nossa primeira espuma anti-chamas, com a válvula manual, mas com a válvula ergo, que pode ser reutilizada até 2 semanas. Então, algumas aplicações que pode se utilizar a espuma anti-chamas. A porta corta-fogo, né? A porta corta-fogo é uma porta pesada, ela vai ter que ter uma ancoragem mecânica. E algumas portas, elas deixam arestas ali, né? Espaços vazios que precisam ser preenchidos. Pessoal, muitos ainda utilizam espuma expansiva comum, né? Que é altamente inflamável. Então, quando se existe esses vãos, a gente precisa preencher com uma espuma anti-chamas, que garanta a estanquidade dessas frestas, né, para que não haja passagem da fumaça, para que não haja passagem dos gases e que você possa dar tempo para que as pessoas possam evacuar uma determinada área. Né? Pode ser utilizado em fazendas fotovoltaicas, ali embaixo. Né, aqui a gente vê uma tubulação ali, essa tubulação que está embaixo da figurinha ali da fazenda fotovoltaica, é justamente as tubulações. As pessoas às vezes enterram essas tubulações, né, para evitar que roedores, que animais possam mexer nessas tubulações, mas quando você vai fazer uma manutenção, você tem que desenterrar, então é um problema sério, e algumas empresas hoje já estão utilizando, né, na saída desses dutos, a espuma de chamas, porque você vai proteger para que não tenha entrada de insetos, né, de roedores, enfim, de animais ali que possam comprometer, né, essa instalação, e também se der algum problema ali de algum curto, alguma coisa que possa propagar o fogo e comprometer o restante da instalação. Então, pode ser utilizado nessa aplicação. E a gente tem que imaginar assim que essa parte fotovoltaica, eles dão 25 anos de garantia no sistema. Então, eles têm que fazer algumas manutenções. E esse tipo de cuidado reduz também essas manutenções. Tubulações, né, que você pode fazer ali, por exemplo, eu falei no início sobre a questão do incêndio que teve lá no Ninho do Urubu, no Flamengo, né, onde os meninos morreram por causa da inalação de gases, e foi um curto-circuito no ar-condicionado, né? Então, se de repente aquele vão de ar-condicionado tivesse sido fechado com uma espuma anti-chamas, talvez os meninos pudessem ter tempo para poder se salvar, né? Em tubulações aqui, a gente vê aqui a parte no drywall, né, que você pode fazer essa aplicação para proteger essa tubulação ali também, e ela também vai ajudar que ela não vai movimentar. E daí você pensa assim, pode de repente uma tubulação dessa pode ser cortada com a movimentação ali, de repente, né, na passagem de uma água, enfim, a vibração no metal, né, ficar ali roçando no metal. Então, além de você proteger toda essa tubulação, você ainda garante o sistema na parte da construção seca dessa proteção, né, contra o fogo. Nos quadros de instalação de quadro elétrico, né, nas residências, também a gente se vê muito utilizando a espuma comum, que é altamente inflamável. Então, para esse tipo de aplicação, você pode utilizar a espuma de chamas, que se porventura acontecer um curto-circuito e começar a propagar o fogo, você pode ter ali, né, esse fogo não propagar por conta da espuma que vai dar essa estanqueidade. Então, são algumas das aplicações, né, além das portas corta-fogo, que você pode utilizar a espuma anti-chamas. Sempre que você for querer proteger, né, um ambiente ali, ou mesmo uma instalação elétrica, né, que você tenha uma greta, que você tenha uma abertura, que você queira preencher para que não passe, não esteja essa passagem de gases e fumaça, você pode utilizar as nossas espumas anti-chamas. Elas conferem 240 minutos de estanqueidade.
Então, é bastante tempo para que você possa ter essa evacuação de um ambiente, né, e dar a chance de pessoas, de vidas humanas serem salvas, né, que é o mais importante, né, então do sistema seria isso. Obviamente a gente existe uma outra gama de outros sistemas ali também, quando a gente se fala de proteção passiva, que não é o nosso caso, que trabalhamos apenas com as espumas expansivas, tá? Vamos lá, eu vou aqui mostrar um vídeo para vocês da nossa espuma anti-chamas. Espera aí, vamos lá. Aqui. Vamos ver se vai passar por causa da conexão. Vou fazer uma figa aí, porque a conexão que está me avisando que está ruim. O fogo está aqui, esse aqui que é bem rapidinho, né? Ele está ali sem fazer aquelas gotas, né? Então, as gotas não vai, né? Não tem líquido, gases para manter essa passagem, tá? Então, vedação contra fumaças e gases, autoextinção de chamas e atende a NBR 14432. Vamos voltar. Peraí. Então, vamos lá. Então, como todas as espumas, né, a composição da espuma de poliuretano, ela tem os gases ali, né, já mostrei semana passada, esse aqui é só para a gente relembrar que ela é uma espuma expansiva. Então, ela também tem os gases na forma gasosa, ela também tem os gases na fórmula líquida, ela também tem a mistura de polióis aditivos, o MDI, então ela precisa ser homogeneizada como todas as outras espumas. Né? Às vezes o pessoal fala assim, a espuma de chamas não precisa agitar? Precisa, ela é uma espuma expansiva como as outras, então ela precisa da agitação. Então, aqui para a gente relembrar, né, sem agitação, agitando somente um pouquinho e misturando adequadamente pelo menos 30 vezes, né? 20, 30 vezes é o ideal para que ela fique homogênea e que você consiga fazer uma aplicação 100%. Vamos lá. Então, aqui quais são as vantagens, né? Então, a gente tem a B1, que é uma espuma anti-chamas com o uso de pistola profissional. Então, ela vai ter um alto rendimento, ela vai ter um bom rendimento. Claro que se você for comparar com a espuma Pro 30 anti-chamas, ela vai ter praticamente o dobro até mais que o dobro de rendimento do que a Pro 30 anti-chamas. Então, ela tem um alto rendimento, ela pode ser utilizada até o final, ela tem a resistência de 250 minutos contra gases e fumaças, e também tem o efeito memória, ela também vai acompanhar movimentações, então ela não vai ficar totalmente rígida, né? Rendimento mais de 40 metros lineares, ela tem um excelente rendimento, essa espuma. A nossa Pro 30 anti-chamas, ela tem a válvula ergo, então ela pode ser reutilizada até 2 semanas. Ela também tem um alto rendimento se a gente for comparar com as espumas de 500 ml do mercado. Né? Já falei que ela permite o reuso ali até 2 semanas. Também tem o efeito memória e também tem resistência de 240 contra gases e fumaças. E o rendimento dela é mais ou menos 16 metros lineares. Né? Então, se eu vou ter bastante utilização, eu vou fazer a compra da B1, né, porque vai me dar muito mais produtividade, muito mais rendimento, vou usar com pistola. Se não, se eu for fazer um uso pontual, né, da anti-chamas, eu tenho a configuração da Pro 30, que vai ser com a válvula manual. A B1 ela é vermelha e a nossa Pro 30 anti-chamas estava vindo cinza, porque esse é um produto de proteção passiva, ela tem que ter uma coloração diferente para diferenciar ela, por exemplo, numa inspeção dos bombeiros. Então, agora, a partir de agora das próximas vindas da Pro 30 anti-chamas, ela já vai vir na cor vermelha igual a B1, então elas vão ter a mesma coloração. Obviamente, a Pro 30 deve ficar um pouquinho mais avermelhada do que a B1, por uma questão da concentração do corante, né? Mas ela também vai ter a coloração ali em nuances de vermelho. Aqui. A mesma coisa, para utilização com a pistola, a gente precisa do cleaner. Então, sempre que a gente trabalhar com a B1 com pistola, a gente vai precisar da pistola
e do cleaner. Isso é muito importante, né, para a limpeza da pistola, para você ter aí uma ferramenta por muitas aplicações, que eu sempre digo que a nossa pistola é uma ferramenta, então a gente tem que cuidar como se cuida de uma ferramenta. Vamos lá para as boas práticas. Como eu falei, a espuma de chamas, ela é uma espuma expansiva. Então, armazenamento e transporte, vamos relembrar da semana passada, a espuma de PU deve ser sempre armazenada na vertical, transportada em caixas para evitar que aconteça acidentes. Se acontecer acidentes, que a espuma só ocupe o espaço da caixa, né? Que ela não faça aquela sujeira toda. A temperatura da lata deve estar sempre acima de 5 graus e abaixo de 30 graus. Isso é o ideal. Acima de 30 graus pode haver, né, a questão da espuma estourar e aí ter aquela bagunça toda que a gente sabe que não é legal, né? Porque a espuma expansiva na mão já é um problema, imagine você fazer toda essa bagunça com a espuma, né? Agitar a lata pelo menos 30 vezes antes da aplicação, também com uma espuma expansiva normal. Sempre proteger a espuma de PU contra os né, as condições climáticas, então sempre fazer a proteção com cera de acrílico, com silicone ou mesmo PU. E não esquecer a pulverização com água, antes da aplicação para ajudar na adesão e depois da aplicação para o processo de cura e ela ter uma estrutura mais uniforme, uma cura mais uniforme e não ter aqueles alvéolos, né, que a gente diz que parece um queijo suíço ali, a espuma, a estrutura da espuma. Está um pouquinho lento, pessoal, por causa da minha internet, né? Então vamos lá para os fatos e mitos. Que essa semana também eu escutei aqui bastante sobre isso, então eu vou dar uma reforçada quando a gente trabalha com as espumas expansivas, né? Então, não molhe a superfície ao usar a espuma de PU, pois isso é necessário e não há tempo para isso. Gente, a pulverização com água antes e depois da aplicação é muito importante. Né? Como eu falei antes da aplicação, vai ajudar no processo de, né, na adesão dela ali, né? E depois, na estrutura da espuma, no processo de cura, ela ajuda na expansão da espuma. Então, para que a espuma fique 100%, ela precisa ser pulverizada depois com água. Eu sempre falo que é uma bruma, é um chuvisco, não é encharcar ela. Então, é aquele pulverizador de jardim mesmo, que a gente faz só aquela bruma, que já vai ajudar bastante, porque ela cura com o auxílio da umidade. Então, essa água que a gente pulveriza, ela vai ajudar nesse processo de cura, deixando uma estrutura muito mais uniforme e uma espuma sem problemas, tá? Evitando patologias, ou seja, desplacamentos, que ela vá, de repente, ter alguma retração, porque o meio dela tá oco, né, ali, porque ele não curou direito, então ele vai ficar meio oco, então ele pode puxar ali, então você pode emperrar uma porta, não fechar. Então, para a gente evitar esse tipo de patologia, é legal a gente ter essas boas práticas no armazenamento, no transporte e na aplicação. Agora vamos fazer aquele quiz, pessoal. Vamos fazer aquele quiz. Vamos lá. Então vamos lá. Quanto tempo de estanqueidade as espumas antichamas suportam? Olha, falei bastante sobre isso. 100 minutos, 240 minutos ou 30 minutos? As espumas antichamas da Titan precisam de pulverização com água? Olha lá, acabamos de falar. Sim, todas as espumas antichamas ou não precisam de pulverização com água antes e depois da aplicação. Não, só as espumas expansivas precisam de pulverização. Sim, as espumas antichamas só precisam de pulverização antes da aplicação. Olha lá, vamos ver. Qual espuma anti-chamas tem a cor rosa? Para 30 anti-chamas, portas e janelas, B1 ou para 40? Vamos lá, o pessoal já está. Olha que hoje me deram orgulho, nem titubearam aqui hoje, hein, pessoal? Já foram assim, ó, certeiros. Ah, isso dá aquela sensação de trabalho bem feito, trabalho legal, que bacana, pessoal. Fico muito feliz mesmo. Aqui, vamos lá, vamos finalizar aqui. Vamos ver. Então, vamos lá. Então, tempo de estanqueidade, 240 minutos, perfeito. Aqui ainda, pessoal,
ficou um pouquinho na dúvida, precisa da pulverização antes da aplicação, porque eu falei bastante isso, mas assim, todas as espumas anti-chamas ou não, né, ou as espumas comuns, ela precisa da pulverização com água antes e depois da aplicação. E, pessoal, a espuma que é cor rosa ainda é a B1. Opa, já estava eu aqui falando da porta de janelas. É a B1. E a Pro 30, ela vai vir. Ela é cinza, mas ela vai vir com a cor rosa também. Então, aí para a gente ficar bem espertos com as espumas. Então, pessoal, sobre as espumas anti-chamas, são algumas informações aí que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Para que a gente tenha assim as boas práticas sempre que a gente for utilizar a espuma. Eu acho que quanto mais a gente fala, às vezes parece assim, ah, não, você sempre fala isso, e vou continuar falando e batendo sempre nessa tecla, porque a gente sabe que são esses detalhes que vão fazer diferença numa boa instalação, para poder utilizar 100% do produto, né? Que são produtos de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, que a gente tem tanto cuidado, né, com eles. Então, é necessário que a gente consiga passar essas informações adiante. Então, a gente vai sempre continuar aqui falando e propagando as boas práticas, né? Então, para a gente entender um pouquinho, né, sobre a questão do problema que a gente pode ter, né, quando a gente não utiliza o produto correto, né, a questão das espumas anti-chamas, por exemplo, numa greta ali, né, numa fissura, numa abertura de uma porta corta-fogo, se você não utiliza, né, olha só, você vai ter ali o derretimento dessa espuma e não vai ter estanquidade, ou seja, a porta corta-fogo, ela não vai ser totalmente eficiente, né? Então, quando tem essas aberturas, é necessário que a gente utilize a espuma adequada para elas, né? Então, a gente pode ampliar as aplicações aí, né, no sistema fotovoltaico, que também tem espaço para que a gente possa utilizar as espumas anti-chamas, né? Na parte de drywall, nas tubulações, né? Você tem ali um sistema, né, que tem integridade norma, que precisa ter essa questão da proteção passiva, então tem que usar um produto adequado para isso, né? Num quadro de elétrica, olha só se dá um curto-circuito, o que acontece, né? Então, quando a gente fala de proteção passiva, a gente fala de vidas. E quanto mais tempo a gente puder dar a essas pessoas que podem estar ali, né, num ambiente sofrendo, né, com esse tipo de problema, melhor, porque a gente vai conseguir salvar vidas, né? Então, eu vou abrir aqui o espaço agora para a gente perguntas, né? Se alguém quiser colocar alguma coisa, quiser falar, a gente está aqui para poder tentar responder. Se eu não conseguir, a gente vai atrás da resposta e depois a gente volta aqui para falar. Mas vamos lá, pessoal. Temos algumas perguntas. O pessoal hoje está mais tímido. Véspera de feriado, praticamente, aí nessa semana. A gente está aí nesse ritmo, mas estamos aí firmes e fortes, né? Acho que não temos nenhuma pergunta. Alguém está digitando? Vamos esperar, porque aqui tá, por causa do meu sinal, tá bem complicado. Vamos lá, vamos esperar aqui para a gente. Ó, a Mari já deixou ali link com lojas que tem o produto, bacana. A Mari já deixou aqui no nosso chatzinho. Então vamos ver aqui. O Wagner perguntou: boa noite, Wagner. Ela seca quanto tempo mais ou menos? Então, assim, a espuma de chamas, 24 horas para cura total. Em 1 hora você já tem o corte dela. Você já pode fazer o corte dela como uma espuma, né, expansiva, e 24 horas a cura total. Mas ela já vai formar a pele, ela já vai entrar em processo de cura, então ela já vai dar essa estanqueidade. Mesmo ela ali ainda em processo de cura, se você fizer essa parte de tiver um incêndio ainda, ela não curou completamente, menos de 24 horas, você aplicou, você já vai ter a estanqueidade, tá? Você já vai ter, ela já vai segurar, ela já não vai deixar passar. Tá? Então, você vai ter esse tempo aí. Você não vai ter os 240 minutos, né? Porque os 240 minutos é ela
completamente curada. Vou procurar essa informação de quanto tempo você tem, né, quando ela não está curada ainda. E depois a gente volta aqui para falar para vocês. Realmente eu não tenho essa informação. Nós temos os laudos, esqueci de falar, a gente tem os laudos também. Eles foram traduzidos, juramentados, porque são laudos europeus, tá? Do sistema europeu. Hoje, aqui no Brasil, alguns equipes do bombeiro pedem laudos para algumas aplicações que sejam pelo IPT ou pela Unicinos, tá? Então, a gente também tem essa questão. Vamos lá, Pedro. Boa noite, Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela expande 3 vezes o volume inicial que você aplicar. O Wagner perguntou aqui quanto que ela expande? 3 vezes o volume inicial. O Pedro quer fazer uma pergunta de Juiz de Fora, amigo mineiro. Lá o queijinho, o pão de queijo, oh, coisa boa. Ah, com certeza, Wagner. Tem que estar afiado, isso aí, tem que estar afiado. Mas também, assim, eu sempre digo, não saber não é demérito. A gente não perguntar, né, e tentar ir atrás da informação que é o problema. Eu não sei tudo, né? Como eu falei que sou bem honesta, tem algumas coisas ainda que às vezes foge, porque nunca me apareceu uma pergunta como essa. E a gente vai lá atrás da resposta e vai tentar trazer aqui sempre para vocês. O importante é a gente sempre ter, quando tiver alguma dúvida, perguntar. Pessoal, mais alguma pergunta? Hoje o nosso encontro é mais rapidinho, porque é para falar, né, só sobre esses 2 produtos, é uma continuação, porque eu achei que ia ficar muito extenso fazer só sobre as espumas, tudo num só treinamento, webinar, né? Então a gente repartiu realmente para não ficar muito cansativo. E assim, são informações que a gente vai trazendo aí, né, para ajudá-los aí até na escolha do produto correto. Bom, pessoal, sem mais perguntas? Então, vamos finalizar o nosso encontro de hoje, agradecendo imensamente. Opa, peraí, que o Pedro tem uma aqui. Tem algum produto que pode utilizar para fixar placa cimentícia enfaixada? A nossa espuma fixa drywall, ela é B1, então ela também tem essa proteção passiva, tá? E ela pode ser utilizada para fazer essa fixação de cimentícia enfaixada, tá? Então, a nossa fixa drywall aí você pode utilizar, que também ela tá nessa categoria B1, né? E pode ser utilizada para essa aplicação. Mais alguma pergunta? Talvez está tendo um pouquinho de delay aqui por causa da minha conexão. Vamos lá. Fixa drywall. Isso, a fixa drywall. Ela é uma espuma, né? Como a gente já mencionou anteriormente, ela é uma espuma que ela é adesiva, mas ela tira até 2 centímetros de uma alvenaria regular. Então, ela vai ter uma pós-expansão que você pode depois, né, vir nivelando ela. E ela é B1, tá? Ela tem a classificação B1, que tem essa proteção passiva também, tá? Que não propaga as chamas. Então, ela está dentro, né, do sistema ali para o drywall. Ah, legal, que bom. É esse o nosso intuito, Pedro, de ajudar. Sempre trazer informação que possa te ajudar, ajudar a todos. Pessoal, mais alguma coisa? Bom, pessoal, então vamos encerrar o nosso webinar de hoje, agradecendo aí pela participação de todos, né, agradecendo sempre aí essa parceria, né, esse comparecimento aí de todos aqui nos nossos webinars. Se tiverem
alguma dúvida, tiverem até a questão de abrir aí, né, o pessoal que está fazendo parte ali da nossa comunidade Titã. Ah, Luciana, tenho interesse, você poderia montar aí um webinar sobre uma determinada aplicação, um determinado produto nosso? Coloca lá, pessoal. Vamos ter essa interação, vamos fazer essa nossa comunidade aí, ter essa interação pela nossa comunidade, porque é importante para que eu saiba, né, como direcionar os nossos treinamentos, esses webinars. Então, como eu sempre digo, a voz do povo é a voz de Deus. Então, participem da nossa comunidade, coloquem lá sugestões, né, de treinamentos. Às vezes, assim, Luciana, tem uma aplicação tal, que nem agora ali o próprio PVC, a cimentícia em fachada. Cara, me passem isso, porque daí a gente consegue montar um material específico para esse tipo de aplicação, todos os produtos que a gente pode usar, né? E aí, às vezes, não fala só de um, mas fala de uma aplicação com todos os produtos ali, num sistema, né, de produtos que pode ser utilizado. Então, entre lá na nossa comunidade, participem lá, deixem sugestões, que com certeza eu vou ter o maior prazer de ir atrás dessas informações, de montar um material bacana para trazer aqui para os nossos encontros. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para os vendedores que estão aqui junto com a gente hoje. Uma excelente, né? Um excelente final de mês aí, um fechamento bem legal, que todo mundo consiga chegar nos seus objetivos e contem sempre com a nossa ajuda e o nosso suporte, tá bom? Um abraço, pessoal.